Quem aqui ama Jesus? Assim, eu amo Jesus. Pensa nisso e tudo mais e tal. Olha para a vida dele, se relaciona com a história dele e afirma isso. Jesus, eu te amo. Eu te amo. Vai pensando nisso aí. Eu quero começar essa mensagem, na verdade eu já comecei, fazendo essa pergunta, mas vou continuar falando sobre amor, uma mensagem que fala sobre amor, mas primeiramente falando de um problema chamado decepção. Decepção. Você já passou pela experiência de se decepcionar consigo mesmo? Okay? Não estou te perguntando, nem pedindo para você pensar no que outros já fizeram e que te decepcionaram, tá? Mas você já passou por alguma situação na sua vida em que você ficou decepcionado consigo mesmo? Alguma atitude, alguma prática, algo que você falou, enfim. Naturalmente, nós somos seres humanos, seres que vivem estabelecendo expectativas sobre como lidar com as coisas concernentes à nossa vida. Naturalmente nós somos assim, nós criamos expectativas, nós vivemos criando expectativas sobre as coisas da vida, sobre o nosso dia a dia. Por exemplo, nós não iniciamos um relacionamento amoroso com o objetivo de fazer mal para outra pessoa. Bom, um parênteses aqui, alguém em sã consciência, alguém normal, tá? Não começa um relacionamento, entra num relacionamento assim, olha, eu estou gostando daquela menina ali, vou pedir ela em namoro, mas eu quero fazer muito mal para ela. Não faz sentido. Ninguém em sã consciência estuda para uma prova, se dedica, tal, vira a noite estudando, e aí vai para fazer a prova com o objetivo de ir mal na prova. Eu não conheço alguém que faça isso. E aí, isso toma outras questões também do nosso dia a dia. Nós não vivemos os nossos dias estabelecendo sonhos e metas e tudo mais com o objetivo de ir mal, ou de frustrar aqueles sonhos, as nossas metas e tudo mais. Só que qual é o problema? O problema é que por muitas vezes nós precisamos encarar o fato de que frustramos as expectativas que nós depositamos em nós mesmos. Vamos lá? Uma prova. Você estuda, você vira à noite, você vai para ir bem, chega lá e vai mal. E aí bate frustração. Poxa, por que eu fui mal? Não tinha nem como eu ter feito mais. Assim também com relacionamento. Nós começamos a nos relacionar com alguém, amizade mesmo, e aí de repente a gente, sei lá, magoa aquela pessoa, fala alguma coisa fora de hora e tal, e aí a pessoa fica mal, o que bate em nós? Poxa, aquele sentimento ruim, de frustração. E aí, quando isso acontece, a psicologia mostra que, e ela aponta, na verdade, como sendo uma das principais causas de dor emocional, de questões relacionadas até mesmo a um desencadear de depressão e tudo mais, alguns agravantes relacionados à decepção. Muitas vezes, dependendo da situação da pessoa, nós vivemos um sentimento profundo de dor quando nós percebemos que decepcionamos alguma coisa que nós depositamos, decepcionamos algum planejamento nosso. Não sei se você já viveu isso. Eu já vivi isso em algumas situações, de ficar muito mal, porque eu frustrei a mim mesmo, decepcionei a mim mesmo, algum projeto meu, alguma expectativa minha que eu coloquei sobre mim, e aí aquilo não funcionou. A decepção tem esse caráter ruim, mal, de fazer com que a gente, de fato, experimente, assim, amargo, na nossa vida, muitas vezes, ao ponto de, dependendo
do estado disso, ou como isso acontece, isso até mesmo desenvolver aí um quadro de depressão, enfim, outras doenças relacionadas a isso. A decepção pode levar a um estado de inconformismo tão grande, que o indivíduo pode passar anos da sua vida obcecado em encontrar razões pelas quais não deu conta, né, de fazer aquilo que ele havia proposto. Nesses casos, a gente tem situações patológicas, né, que estão envolvidas aí. Aquela coisa de aprisionamento por anos, porque algo, né, decepcionou algum planejamento que havia feito. A decepção tem um poder, e aí, ênfase nessa palavra, diabólico, de nos travar, parar, né? Eu quero fazer uma pergunta para você. Como você lida ao perceber que você decepcionou Jesus? Lembra, eu te perguntei se você ama Jesus. E aí, muitos de nós aqui afirmamos que amamos Jesus. E aí, pensa nessa pergunta. Como você lida com quando você percebe que decepcionou as suas expectativas com relação ao seu amor por Jesus? Esse é um tema que a gente encontra, né, pais da igreja, pessoas que viveram há muito tempo e que são base, né, da igreja primitiva e tudo mais, que viviam um inconformismo com relação a si próprio, quando eles percebiam que frustraram o objetivo que eles tinham de amar a Deus, amar a Jesus. Alguns tomavam atitudes drásticas quando, poxa, vacilei. Eu fiz algo que vai contra o amor que eu digo ter por Jesus. Você já viveu isso? De você ter feito algo no seu dia a dia, você ter tomado alguma atitude ou realizado aí alguma ação tal, que vai contra, que é contrário ao amor que você diz ter por Jesus. Você já viveu isso? E quando você viveu isso, pensa aí, como é que você se sente? Como é que você se sentiu? A gente está chegando no final do ano, esse é o último mês. E eu estava pensando um pouquinho no meu início do ano, quando eu tento tirar um tempinho, e aí mais uma vez falando aí do nosso retiro, um tempinho como esse que a gente vai ter em janeiro. Eu gosto de fazer isso no início do meu ano, de me desligar um pouquinho e passar um tempo de qualidade com Jesus. E na maioria das vezes nesse tempo eu tendo a me comprometer em algumas coisas, me comprometer. Não é fazer promessa, não é nada disso, mas me comprometer. Jesus, esse ano eu quero fazer diferente isso que eu fiz no ano passado. Jesus, essa área aí da minha vida, ano passado, não foi legal, eu quero fazer diferente esse ano. Coisas desse tipo assim. E aí, estamos chegando no final do ano, que passou voando. E eu fiquei pensando um pouco nisso, nessa pergunta. Senhor, poxa, eu olho para o meu ano e eu vejo que eu frustrei muitas das minhas expectativas comigo mesmo em relação ao Senhor. Talvez você esteja aqui hoje e aí se lembra aí do seu início do ano, talvez do acampamento, lá em fevereiro, talvez de alguns comprometimentos que você fez, de alguns direcionamentos que você deu para a sua vida, assim, bom, esse ano, isso aqui na minha vida, eu quero que seja diferente, não quero que se repita, não quero que seja da mesma forma. Talvez alguns compromissos que você fez consigo mesmo, com relação ao seu envolvimento, ao seu amadurecimento, à sua busca de intimidade por Jesus, ao amor por Jesus. E aí, você chega no final do ano e olha para trás e você encontra coisas que frustram os seus próprios planejamentos com relação a Deus. Como que é isso? Está chegando no final do ano, você olha para trás, para esse ano, você consegue encontrar
lacunas preenchidas com momentos em que você decepcionou o seu amor por Jesus? Seja em práticas pecaminosas, seja em, sei lá, áreas da sua vida, em não ter buscado da intimidade dele, enfim. Algumas consequências que acontecem quando nós decepcionamos a nós mesmos ou a alguém que nós não gostaríamos de decepcionar são vergonha, não é verdade? Quando você decepciona alguém que você não gostaria de decepcionar, eu fico com vergonha. Vergonha, medo, né? Distanciamento. Não sei se você já viveu isso. Você decepcionou alguém e aí você começa a correr daquela pessoa com vergonha. Você não quer chegar perto, você tem medo de chegar perto. Tamanho foi, né, a decepção que você ocasionou. E aí, será que esses sentimentos também não atormentam o nosso coração quando nós percebemos que decepcionamos a Jesus? Será? Esses sentimentos que vêm à nossa mente, ao nosso coração, quando nós percebemos que decepcionamos alguém, medo, vergonha, distanciamento, será que eles também não vêm na nossa mente, no nosso coração, quando nós sabemos que nós decepcionamos a Jesus? E aí a consequência disso é sempre perder a batalha. Mas aí eu queria fazer uma outra pergunta. Qual é a forma que Jesus quer que o amemos? Ou, o que Jesus espera de fato do nosso amor por Ele? Essa é a pergunta que a gente precisa refletir. Então, até aqui eu estou fazendo você pensar, eu espero que você tenha pensado nisso, que por muitas vezes, por muitos momentos, talvez isso tenha acontecido nesse ano, talvez essa semana, talvez ontem, talvez hoje, você decepcionou Jesus. Na sua mente, tá? Na sua mente, você fez algo, você tem feito algo que não condiz com o amor que você diz ter por Jesus. Okay? E aí, a tendência é que sentimentos de decepção atormente a nossa vida, fazendo com que coisas como medo, distanciamento, vergonha, comecem a ser parte do nosso dia a dia. Mas aí, eu queria te fazer essa outra pergunta. O que Jesus espera do seu amor por Ele? O que Jesus espera do meu amor por Ele? Vamos viajar um pouquinho nas Escrituras. Um dos primeiros seguidores de Jesus foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Pedro foi alguém que viveu sempre à flor da pele o seu amor por Jesus. Se você ler a história de Pedro, você vai ver que Pedro sempre foi um cara altamente enérgico, né, emocional no seu amor por Jesus. Por exemplo, quando Pedro estava sentado junto com os outros apóstolos, no último momento de Jesus com seus discípulos, e Jesus disse que ele iria ser preso, Pedro foi quem levantou a voz e disse: de jeito nenhum, eu vou no seu lugar. Tamanho era o amor que Pedro sentia por Jesus. Isso é tão forte na vida de Pedro, que quando Jesus vai, né, para o Getsêmani, ali se preparar para essa hora, orar, e ele leva consigo alguns discípulos seus, e Pedro estava nele, e os soldados chegam para prender Jesus. Pedro não pensa duas vezes, arranca a espada e decepa a orelha de um dos soldados. Pedro é enérgico, Pedro ama Jesus. Jesus é preso e começa a caminhar apanhando. Jesus passa pelas pessoas que cospem na sua cara, que socam o seu rosto, que blasfemam contra ele, o xinga, grita, e Pedro vai acompanhando todo esse processo. Chega um certo ponto que Pedro fica à distância, porque Jesus entra num local, Pedro olha para os... Era uma noite fria,
Pedro olha e encontra uma fogueira, alguns soldados próximos, algumas pessoas próximas, e Pedro fica ali se esquentando. Uma mulher olha para Pedro e o reconhece e diz: você é um dos seguidores desse aí? E o amor de Pedro? Aquele que disse que iria no lugar de Jesus, o decepciona. Pedro diz: não, eu nem o conheço. O tempo passa, Jesus está apanhando, sofrendo. Outras pessoas olham para Pedro, reconhecem e afirmam: ei, você é um dos que andam com ele, é um dos seus seguidores. E Pedro diz: não, não sou eu, nem o conheço. Jesus está apanhando, sofrendo, seu sangue está sendo derramado, e pela terceira vez, alguém olha para Pedro, o reconhece. Pedro, esse mesmo, que há poucos instantes dissera que iria no lugar de Jesus, ouve pela terceira vez: você é um deles, você é um dos seus discípulos, um dos discípulos de Jesus. E Pedro diz: não, não sou eu, não sou eu. Nesse momento, se confirma algo que Jesus já havia dito: Pedro, você vai me trair. Pedro, você está dizendo aí que me ama tanto assim, você está dizendo aí que morreria no meu lugar, mas cara, baixa a bola, porque você vai me trair. Antes que o galo cante. E quando Pedro, pela terceira vez, diz: eu não o conheço, um galo canta, e ele tem que se deparar com o olhar de Jesus. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Lembra? Decepção. Pedro decepciona a si mesmo e a Jesus, o seu mestre, o seu Senhor. Quais são as suas reações? A mesma reação que a decepção causa ainda hoje. Pedro passa a viver com vergonha, se sente inválido a ser de fato um representante de Jesus. Pedro se distancia, Pedro foge, age com impulsividade. Esse é o último olhar de Jesus para Pedro antes da sua morte. Eu queria pedir para você olhar para esse olhar lá. Ali é uma ficção, né? A Paixão de Cristo. Mas eu acho que esse olhar retrata um pouquinho o que Pedro deve ter sentido. Algumas vezes nós, tá? Eu me incluo nisso aí. Nós temos extrema dificuldade de olhar imagens como essa aí. Eu já ouvi reações de pessoas, eu já tive essa reação, de ao me deparar com uma imagem de Jesus, muito machucado, tal, eu abaixar minha cabeça. Sabe por que a gente faz isso? Porque no fundo nós sabemos que nós decepcionamos a expectativa que nós colocamos em nós, com relação ao nosso amor por Jesus. Eu imagino que quando Jesus olha para Pedro, Pedro tem essa mesma reação. Abaixa a cabeça e sai extremamente envergonhado. A história continua, os dias passam, Jesus vai para a cruz, Jesus morre cruelmente pendurado. Ao terceiro dia ele ressuscita, e paralelo a isso, paralelo a esses momentos, Pedro está lá, cheio de decepção consigo mesmo, ao ponto dele entender que ele não era digno de ser um seguidor de Jesus. O último momento de Pedro com Jesus foi o negando. Pedro então decide voltar a pescar. Mas lembra? O tempo passou, Jesus ressuscitou. E Pedro se encontra num momento de pesca, sua antiga profissão. Alguns estudiosos do Novo Testamento entendem que quando o texto diz
que Pedro diz, eu vou pescar, ele está se referindo a essa perspectiva de, é isso que eu sei fazer, é isso que eu não deveria ter deixado de fazer nunca. Eu não deveria ter tomado a decisão de seguir a Jesus, porque eu não sou digno disso. Então eu vou voltar a pescar, eu vou voltar à minha profissão. E é isso que está acontecendo. Vocês estão comigo aqui? É isso que está acontecendo. Pedro acabou de negar Jesus, Jesus morreu, ressuscitou. Paralelo a isso, Pedro está vivendo. Qual é o sentimento de Pedro? Decepção consigo mesmo, que faz com que ele o afasta daquilo que Jesus o chamou para fazer. Vergonha, medo, sentimento de incompetência, de invalidez. Pedro está com isso no coração, quando ele volta a pescar. E aí, ao amanhecer, Jesus ressurreto estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse, Jesus, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Então, uma pausa. Aqui dá a entender que os discípulos estão mar adentro, né? Ou aqueles homens estão mar adentro e Jesus está na praia. Okay? Então Jesus está gritando com os discípulos. Tá? Então aqui, a minha interpretação é que o fato deles não reconhecerem Jesus é um algo óbvio pela distância. Tá? Não é porque Jesus estava desconfigurado. Tá? É por causa da distância. Então, chega um homem na praia, né? Na cabeça dele Jesus está morto. Chega um homem na praia e grita com eles. Pessoal, vocês têm aí pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer aí? E aí a turma acaba de vir de uma pesca frustrada. Não temos nada. E aí ele diz, então joga a rede do lado direito que vocês vão encontrar. E aí continua. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade dos peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Outra pausa. Por que isso acontece aqui? Porque eles estão vivendo uma cena que eles viveram quando Jesus chama Pedro para se tornar um seguidor dele. Essa mesma cena. Um bando de pescador pescando, não pega nada, e aí chega Jesus e fala, vocês pegaram alguma coisa? Não, então joga a rede do outro lado. Eles jogam, vem aquele monte de peixe, e aí eles reconhecem, Pedro reconhece Jesus como um Senhor, não apenas como um rabino, e então é o chamado de Pedro. Passaram alguns anos, e aí eles estão vivendo essa cena de novo. Então, o que veio na mente de João, né, daquele discípulo? Caramba, é Jesus. E aí Pedro, veja, Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Então, está acontecendo isso. Os caras estão com Jesus de novo. Pedro está com Jesus de novo, e aí a história vai continuar e a gente vai ver isso. Eu acho que Pedro está cheio de vergonha. Imagina, lembra? Quando a gente decepciona alguém, o que a gente quer? Distância, né? Por causa da vergonha. E aí, de repente, Jesus está lá de novo com os caras, comendo. Eu acho que Pedro, conhecendo a história de Pedro, devia estar distorcido, olhando para Jesus e comendo. E, assim, será que em algum momento ele vai falar? Será que em algum momento ele vai pegar no meu pé? Ô Pedro, você me traiu, cara, você me negou. A gente não vive assim, às vezes? Com medo, com vergonha de Jesus. Senhor, será que em algum momento você vai me perguntar o que eu fiz? Por quê? E Jesus está comendo com eles. Está ali comendo um bom peixe. Jesus espera a refeição acabar, todos comerem, felizes. E aí, vamos lá. Jesus chama Pedro. Imagina isso. Acaba a refeição, Jesus, Pedrão, vamos dar uma volta. Pedro deve ter suado, deve ter dado um frio na barriga. Na hora ele deve ter pensado, é agora que ele vai
descer a lenha. E aí, olha só o que acontece. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Jesus tira Pedro, né, e vai para uma conversa, um diálogo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: então cuide das minhas ovelhas. Deixa eu interagir agora com vocês. Por que Pedro fica bravo com Jesus? Ou, por que Pedro se entristece? Vamos lá, participação. O que vocês acham? Fico com medo de errar, não. Por quê? Vai? Vocês vão ter uma notícia surpreendente aqui. Por que Pedro... O que vocês acham? Esse é um texto conhecido das Escrituras, né? Então, talvez vocês já tenham lido esse texto, escutado coisas sobre esse texto e tal. E eu sempre fiquei encucado com isso. Por que Pedro fica triste, né? Se entristece. O texto diz que, após então Jesus ter perguntado pela terceira vez, Pedro ficou magoado. Bora, gente, por quê? Achismo, vai lá, fala. Porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. Talvez ele se lembrou. Vai. Vamos lá, não, deixa o Hélio desenvolver aí. Vai lá. Por que ele ficou magoado, Hélio? Jesus estava duvidando dele? Fala. Jesus estava repetindo, né? A mesma fórmula aí, 3 vezes, agora 3 vezes. Quem aqui acompanha essa linha de raciocínio de que Pedro ficou magoado porque Jesus foi insistente? 3 vezes, eu já te falei que eu te amo, por que preciso perguntar 3 vezes? E aí, quem aqui segue essa linha? Pensa que Pedro ficou magoado com isso, pelo fato da insistência, de parecer que Jesus estava duvidando dele. Alguém segue essa linha aqui? Bora, quem já pensou nesse texto? Fala aí, vamos, quero ouvir. Por que Pedro fica magoado? E por que Jesus pergunta 3 vezes? Nada? Então eu vou ter que ler o texto de novo. Deixa eu ler o texto de novo, presta atenção. Vamos lá, leiam o texto. Vamos ler o texto? Vamos lá. Depois de comerem, vamos ler comigo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me... Só o Lucas? Você me agapau realmente mais do que estes? Presta atenção, gente. Presta atenção, porque aqui... Presta atenção aqui. Simão, filho de João, você me agapau realmente mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Gente, deixa eu só, por favor, pedir respeito pelas Escrituras. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros.
Novamente Jesus diz: Simão, filho de João, você realmente arraga pau? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me filéu? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me filéu? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te filéu. Então a primeira pergunta de Jesus a Pedro é se ele amava Jesus com amor ágape. E Pedro responde: eu te amo com amor filéu. Esse é o texto original. E aí pela segunda vez Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama com amor ágape? E Pedro responde: Senhor, eu te amo com amor filéu. Aí pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama com amor filéu? Aí Pedro fica magoado. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo com esse amor aí. Pedro está decepcionado com o amor que ele tinha por Jesus. Porque a gente precisa ter aqui a definição, okay, desses dois tipos de amor. No grego a gente tem 4 ênfases para amor, tá? E a gente, nas nossas traduções, a gente tem tudo amor, né? Mas o que está acontecendo aqui? O amor que Jesus pergunta para Pedro se ele sentia por ele, nas 2 primeiras vezes, diz respeito ao amor de Deus, a um amor sacrificial, a um amor doador, a um amor intenso, a um amor incondicional, a um amor que independe de uma resposta positiva. Um amor com todo ser. Mas Pedro responde que o que ele tem é um amor que pode ser frágil. Um amor social. Um amor de amigo, que espera alguma coisa em troca. Um amor imperfeito. Jesus pergunta uma vez: Pedro, você me ama intensamente? Pedro, você me ama incondicionalmente? Pedro, você me ama ao ponto de dar sua vida por mim? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu não sei se é esse amor. E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama incondicionalmente? Pedro, você dá sua vida por mim? Pedro, você me ama intensamente? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Desse jeito aqui. E aí Jesus pergunta: Pedro, você me ama um amor frágil, um amor não tão intenso? E aí Pedro fica triste porque ele vê que a régua de Jesus diminuiu, a altura dele. E aí ele se entristece com isso. E ele só consegue dizer: Senhor, não tem jeito, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo assim. Mas sabe o que é legal? Vamos entender um pouquinho o amor, como é que Jesus responde com o seu amor às nossas decepções. Como é que Jesus, com o amor dele, respondeu às decepções de Pedro? Eu sigo a linha de que Jesus está aqui trazendo à memória de Pedro as 3 negações, mas não para esmagá-lo. Não para esmagá-lo.
que Jesus está fazendo aqui é vindo com o seu amor, okay, sobre isso que aconteceu com Pedro, sobre a decepção que Pedro estava vivendo. E na terceira pergunta de Jesus, Pedro é tomado de decepção de novo, mais ainda. Por isso que o cara já está quebrado, ele fica mais ainda. Mas Jesus faz isso para responder a decepção dele com o amor de Jesus. E Jesus faz isso comigo também e com você da seguinte forma: o amor de Jesus, ele se aproxima consciente das nossas limitações. Deixa eu dizer algo aqui para você, gente. Eu sei que muitas vezes você é tomado pela decepção porque não consegue colocar em prática o amor que você acha que de fato deveria existir em você para com Jesus. Jesus morreu no seu lugar, velho. Eu falei isso aqui no início. Durante essa semana, eu tenho sido tomado por um sentimento terrível, e essa é a palavra, vergonha, pelo que eu faço diante do tamanho do que Jesus fez por mim. A gente banaliza esse negócio, mas você tem consciência que uma pessoa... Deixa eu perguntar algo. Quando a gente vê alguma cena ou ouve alguma notícia relacionada a cristãos que são crucificados, qual é o sentimento que você tem? O sentimento que eu tenho é de profunda tristeza. Ok? Profunda tristeza. Mas então deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele sofreu na cruz potencialmente muito mais do que essas pessoas que são crucificadas, porque ele estava carregando sobre ele o pecado, a rebelião de todo ser humano, da humanidade. E o que bate no meu coração e na minha mente diante disso é: Senhor, eu queria te amar mais. Senhor, como eu erro. Senhor, como eu te decepciono. Senhor, como eu decepciono as expectativas que eu coloco no meu coração com relação ao seu amor. Eu estou falando de dia a dia, de coisas que a gente faz que não deveriam fazer, de pensamentos que nós temos que nós não deveríamos ter, de atitudes que nós tomamos, de coisas que nós falamos, que quando nós colocamos em comparação ao que Jesus fez por nós e ao amor que nós queremos demonstrar a Ele, o que bate em mim é decepção. Quantas vezes você já negou Jesus? Constantemente nós passamos por situações assim. Pedro passou por essa situação. Pedro foi tão sincero com Jesus que ele não conseguia responder nada além de: Senhor, tu sabes o tamanho do meu amor por você. Mas o detalhe é, quem foi procurar Pedro foi Jesus, não foi Pedro que foi procurar Jesus. Então, quando nós nos decepcionamos conosco, com as expectativas que nós criamos para com relação a Jesus, eu queria dizer algo para você: Jesus se aproxima de você assim mesmo, de mim assim mesmo. Por quê? Porque Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as suas limitações. Ele conhece as minhas limitações. Eu queria dizer algo para você, e eu sinto que, eu não sei se tem a ver com alguém específico, ou se tem a ver com a gente em geral, ou comigo, mas algo que eu tenho pensado muito ao longo dessa semana, que eu queria dizer aqui para você é: deixa eu dizer um negócio para você, a sua vida, o que você já fez de errado para trás, não o separa de Jesus, se você se rendeu ao Evangelho. Porque quando você se rendeu ao Evangelho, o sangue derramado de Jesus paga a sua dívida. Deixa eu afirmar outra coisa. Se mesmo você tendo feito isso, você, no meio do caminho, durante esse ano, essa semana, ontem, hoje, deu uma escorregada, fez algo que decepciona o seu amor por Jesus, eu queria dizer para você: isso não te separou do amor de Jesus. Por quê? Porque Jesus te ama incondicionalmente.
Incondicionalmente. Jesus te ama com um amor perfeito, forte, intenso. E Ele sabe qual é o seu amor por Ele, qual é o meu amor por Ele. Isso é graça. Então, eu queria dizer algo para você, isso aqui tem que encher o nosso coração de alegria, tá bom? Jesus se aproxima de você e de mim consciente das nossas limitações. Consciente das nossas limitações. Segundo, Jesus faz isso consciente das nossas limitações e ainda assim, apesar de nós, nos privilegia em nos chamar para sermos parte do seu povo, do povo que o representa. Tem noção disso? Olha o que Jesus faz com Pedro. Eu fico tentando imaginar, e eu acho que Pedro fica tão triste, porque quando Jesus abaixa a régua, a média, e ele pergunta para Pedro: Pedro, é assim que você me ama? E Pedro diz: Senhor, triste, tu sabes disso. Eu penso que Pedro achava que ele ia ouvir assim: cara, tá vendo? Então não dá para você fazer parte mesmo do meu povo. E o que ele ouve é: então, Pedro, faz o que eu estou mandando você fazer. Jesus deleta a intensidade do amor. Jesus não compara o amor de Pedro com o seu amor. Ele não compara isso. Em João 15, Jesus diz que o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida em favor dos outros. E Jesus sabe que só Ele deu a vida por mim e dá a vida por você. Sabe qual é a cilada que Satanás arma para desviar discípulos de Jesus da missão? Fazer com que a gente sinta incapacidade de ser parte desse povo. Fazer com que a gente se sinta, eu não tenho por que fazer parte disso. Eu erro, eu neguei Jesus, eu vacilei, eu pequei. Mas veja, a média do amor é de Jesus por mim e por você. E é tão incondicional que Ele nos convida para, mesmo assim, sabendo que nós somos limitados, tendo consciência das nossas fragilidades, Jesus nos chama: então, faça parte do meu povo, faça o que eu estou mandando vocês fazerem. Essa notícia do amor de Jesus precisa encher o nosso coração de alegria. Eu queria que a gente chegasse, que você chegasse no final desse ano, e eu sei, porque eu ouço, algumas pessoas vêm falar comigo, que estão passando por momentos de fragilidade, né, de esfriamento espiritual. Eu queria dizer o seguinte para você: se você tem vivido esse momento, tá? Deixa eu dizer algo para você. Você precisa sim se arrepender dos seus pecados. Você precisa, se você está vivendo uma vida de rebelião contra Deus, de pecado, de atitudes rebeldes contra o governo de Jesus, não tem saída. Você precisa se arrepender disso. Okay? Arrependimento significa tomar o caminho de volta. Você precisa largar isso, tomar o caminho de volta. Okay? Mas o fato de você ter chegado até aí não descredencia você de receber o amor de Jesus, porque o amor de Jesus é incondicional. Okay? E o inimigo tenta dizer para nós constantemente que nós não somos bons o suficiente para viver um relacionamento com esse amor de Jesus. E o que acontece com a gente é distanciamento, vergonha, invalidez. Essas coisas fazem com que a gente
pareça estar passando por um momento de esfriamento espiritual, de falta de sensibilidade com a presença de Deus, tudo mais. Mas Jesus está no mesmo lugar, fazendo um movimento de aproximação. Queria que você saísse daqui hoje entendendo isso. Independente de como você esteja hoje. Se você foi alguém que um dia se rendeu ao Evangelho, tá? O que significa se render ao Evangelho? Se render ao Evangelho significa olhar para a cruz de Jesus, para a morte dele, reconhecer que era para ser sua, crer no sacrifício justificador dele, e na ressurreição dele, e crer que a partir da ressurreição dele, ele governa a sua vida. Se você se rendeu a isso, então, naturalmente, porque nós somos agora santos, o Espírito em nós vai nos convencer do pecado e constantemente vai nos trazer de volta. Isso é uma comprovação de que você é alguém que se rendeu ao Evangelho, ok? Se você vive uma vida sem reações com relação ao pecado, cara, vamos orar, porque você precisa se render ao Evangelho. Porque aquele que se rende ao Evangelho não consegue viver uma vida de pecado, sem saber que está vivendo uma vida de pecado. Mas se isso aconteceu com você, se você se rendeu ao Evangelho, e você tem passado por um momento complicado na sua vida, seja em qual área for, ok? Seja em qual área for, e você sabe que isso está te fazendo mal, que você está mal, queria dizer o seguinte: Jesus está no mesmo lugar. Jesus não está longe de você. O amor de Jesus não afastou de você. Porque essa é uma mentira que o diabo tem falado para você. De que o amor de Jesus se afastou de você porque você está em pecado. Isso é mentira. O amor de Jesus continua perto de você. O que acontece é que a grande sacada de Satanás é que uma vida de pecado, consequentemente, tira de nós a sensibilidade pela presença e pelo amor de Jesus. Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecam, Deus vem ao encontro deles da mesma forma como antes do pecado. Quem é que se esconde? Quem é que se endurece? Quem é que esfria? Adão e Eva. Mas o amor de Deus, ele continua intacto, porque Deus nos ama com esse amor intenso, inconsequente, incondicional. Esse é o amor de Deus. Então eu queria bater nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O seu amor por Jesus nunca vai decepcioná-lo, porque ele tem certeza da sua identidade. Ele é Deus. Nós que nos decepcionamos quando alguém me frustra. Nós não frustramos Deus. Deus é Deus. Pedro não frustrou Jesus. Isso é maravilhoso. Pedro não frustrou Jesus. Jesus sabia que Pedro ia fazer aquilo. Você, quando errou, durante esse ano, durante essa semana, ontem, hoje, você não frustrou Jesus, porque Jesus sabe qual é o seu amor e o meu amor por Ele. O que importa é o amor dele por mim e por você. Que chega perto, que nos acolhe, que nos faz povo seu e que nos envia. Agora, eu queria terminar com esse texto que o apóstolo Paulo escreve, dizendo que nós precisamos nos convencer disso, tá? Que aquele que começou a boa obra, ou seja, Jesus, o amor dele, não é o seu amor por Jesus. Você e eu não temos capacidade de amar Jesus. Isso tem que ficar claro. Naturalmente, nós queremos distância de Jesus. Mas é por causa do amor dele por nós, que nos alcança, então faz com que eu e você façamos parte do seu povo. Ele que começou a boa obra, o amor de Jesus que começou a boa obra,
vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vai nos aperfeiçoar até o dia em que eu e você nos apresentemos diante dele, perfeitos, perfeitos, com um amor perfeito, que só ele tem, que só Jesus tem. Pedro, e aí a continuação desse texto é Jesus falando o que ia acontecer com Pedro, dali para frente. E aí eu queria te desafiar a ler sobre a vida de Pedro, a ler Pedro em Atos, a ler sobre a história de Pedro. Conta a história de que Pedro, ele foi morto, crucificado, como seu mestre. Que um dia, despreparado, ele disse: eu morro no seu lugar, de tanto que eu te amo. Pois é, Jesus aperfeiçoou Pedro. O amor de Jesus aperfeiçoou Pedro. Conta a história que Pedro foi morto crucificado e ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E Pedro, então, tem o amor dele mesmo para com Jesus aperfeiçoado. E é isso que Jesus está fazendo com você e comigo. Enquanto esse dia não chega, enquanto o nosso amor não é tão intenso quanto o amor de Jesus por nós, duas coisas, não se esqueça disso: Jesus sabe das suas limitações, Jesus sabe das minhas limitações. As nossas limitações nunca afastaram Jesus de nós, porque Jesus morreu na cruz quando nós não queríamos nada com ele. Jesus subiu na cruz quando ninguém queria nada com ele. Jesus, pendurado na cruz, pede ao Pai misericórdia: Pai, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor de Jesus. E é esse amor que Jesus está transformando em mim e em você. Então não deixe o inimigo dizer que você precisa viver constantemente frustrado consigo mesmo, porque você vive ainda uma vida de altos e baixos. E isso também não descredencia você a viver como povo de Deus. Porque essa é uma outra coisa que pega. Algumas pessoas começam a dizer: quem sou eu para evangelizar alguém? A minha vida é cheia de... Então, isso é uma palavra do diabo para a sua vida. Porque é o amor de Jesus que alcança pessoas. Não é o seu amor, não é o meu amor. E ele está completando essa obra. Começou nele e vai acabar com ele. Algumas questões práticas, então, para a gente pensar, refletir e agir. Primeiro, você sente, pensa aí, você sente que a decepção constantemente ou a afasta de Jesus? A decepção. Você sente isso? Que a decepção te afasta de Jesus? A decepção que às vezes você tem consigo mesmo? Então, para você praticar, não se esqueça de que ele vem ao seu encontro todos os dias. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Não é o nosso amor, é o amor dele. Então, o que a gente tem que fazer? Aproximar desse amor. Em oração, em meditação da palavra, em adoração. É assim que nós precisamos responder ao amor de Jesus. Segundo, você sente que constantemente tem sido atacado com acusações acerca do seu passado? Você sente isso? Que constantemente você é atacado com acusações acerca do passado? Vamos lá, lembre-se, o Evangelho nos perdoa de uma vez por todas. O Evangelho nos perdoa de uma vez por todas. Nós precisamos de nos arrepender dos maus caminhos e simplesmente começar de novo. Então, se você está vivendo hoje um momento assim, que você acha que se afastou, sua vida foi para um caminho aí que você acha que não tem mais retorno, eu queria dizer para você o seguinte: você precisa pedir perdão a Deus e você precisa se arrepender
e simplesmente começar de novo. Terceiro, você enxerga a missão como o maior privilégio conquistado através do Evangelho? Não se esqueça de que você ainda está aqui, pois Jesus quer livrar outros da condenação eterna. Vamos orar. Senhor Jesus, traz mais do teu reino, Deus, do seu amor até nós nessa noite aqui, nesse momento aqui, Deus. Santo Espírito de Deus, vem nesse lugar, inunda o nosso coração, inunda a nossa mente, convença-nos, Pai, da rebelião, convença-nos também de que teu amor está próximo por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Que a gente possa andar nesse amor, Senhor, não no nosso, que fatalmente passaremos por decepções, porque colocamos expectativas sobre nós, e as expectativas têm que ser colocadas sobre o seu amor, sobre o Senhor, Deus. Que a resposta a isso seja uma vida devota a Ti, Deus, intensa, uma busca pelo Teu reino, pela Sua vontade sobre nós, Deus. Que a gente viva assim, Senhor, até que o Seu reino se estabeleça plenamente, até que o Senhor nos aperfeiçoe plenamente, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém.